Oi, 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 tudo bem? Boa tarde, meus biju, como é que vocês estão? E aí, estamos nessa segunda-feira, finalzinho de tarde, pontualmente às 5 horas, para fazer mais uma live. E hoje a live tá super especial. Eu vou contar pra vocês, é uma live que eu tô querendo fazer há muito, muito tempo. Bem-vindo, bem-vinda, quem tá chegando por aí. Então, bora lá, bora começar essa live que, como eu falei, tá muito especial, porque tem muito tempo que eu tô querendo fazer essa live pra vocês, porque é algo bastante assim, gente, é bem essencial mesmo, assim, esse ingrediente, que é um ingrediente que eu chamei de ingrediente secreto aí dos chefs. E por que que eu chamei de ingrediente secreto? Será que eu não tô exagerando? Porque eu não vejo, simplesmente eu não vejo ninguém falando sobre isso. E é uma base assim na cozinha, é um ingrediente base, certo? Você vai usar em muitas e muitas receitas. Bem-vindos aí quem tá chegando agora, o Eduardo, a Ione Silva, Lucivânia, vamos juntos nessa, gente. Tô vendo vocês aí do outro lado, Cristina Vasconcelos, acabou de entrar. Eu tava aqui só fazendo uma introdução, acabei de começar a nossa live de hoje. Tô aqui sentadinha, mas hoje vai ter mão na massa, viu? Não vou ficar só aqui sentada na cadeira, não. Daqui a pouco a gente vai aqui, ó. Fogão já tá aqui, mise en place já tá aqui, já tô dando um spoiler, ó, de que ingrediente secreto é esse. O que será que eu vou fazer com esse pote aqui, ó? Vocês reconhecem de que é esse pote? Coloca aí no chat pra mim. Se você já tá sacando que ingrediente secreto é esse. Bom, eu não vou fazer muito suspense não pra homenagear você que entrou aqui nesse finalzinho de tarde, na segunda-feira, aqui junto comigo. E o ingrediente chave, ele é a manteiga clarificada, tá? Manteiga clarificada. Você tem que saber fazer, saber usar, né? E já já eu vou falar tudo isso, para que ela serve, por que ela é tão importante, como preparar, vou mostrar o passo a passo para você, onde e como usar a manteiga clarificada. Então, gente, esse é o ingrediente secreto, entre aspas, secreto, né, que todo chefe usa. Se você quer cozinhar como chefe, você também tem que passar a usar a manteiga clarificada aí na sua cozinha, nos seus pratos, tá? A manteiga clarificada, ela tem esse nome porque ela vai passar por um processo de cozimento onde a gente vai retirar os sólidos da manteiga, a lactose, tá? Que vai ficar ali, vai decantar no fundo da panela e a gente vai tirar também a água da manteiga. Então, assim, tem uma perda. Você começa com 200 gramas de manteiga, termina com 140 por aí, tá bom? De manteiga clarificada, mas vale muito a pena. Apesar da manteiga estar mais cara do que nunca, aliás, tá tudo muito caro. Manteiga não é uma exceção, tá muito cara mesmo, eu sei disso. Mas quando você entender o porquê essa manteiga é tão importante, o tanto de sabor que ela vai trazer para os seus pratos, tenho certeza que você também, assim como eu, vai achar que vale a pena ter manteiga clarificada para usar nos seus pratos, tá? Então, gente, ela tem esse nome, como eu falei, porque ela fica mais clara, translúcida mesmo, tá? A cor dela muda, o aroma muda, fica uma delícia. Então, muda a aparência da manteiga. E a gente vai separar, como eu disse, a água e os sólidos da manteiga, porque a manteiga é composta também de água, não é só gordura, tem lactose e outros sólidos. A gente vai retirar isso e vai deixar só o óleo, só a gordura da manteiga, e isso aqui vai ser a manteiga clarificada que você vai ver ainda hoje. Aliás, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha panela, porque eu já comecei o preparo. A única coisa que eu fiz até agora foi pegar esse pote de manteiga, ó, gente, manteiga comum, qualquer marca que você tiver. Você pode usar com ou sem sal, não tem problema. Você pode também usar uma manteiga de uma qualidade um pouco superior, né? Uma manteiga sem sal, desses tabletes aqui. É melhor do que essas manteigas aqui. Essas manteigas geralmente vêm com cúrcuma adicionada, que é um tempero que também é um corante natural. Não faz mal para a saúde, não altera muito o sabor da manteiga.
mas essa manteiguinha aqui, ó, tem mais qualidade, tá? Desconsiderem a marca. Manteiga que vem em tablete, geralmente tem mais qualidade do que essas de pote. Mas eu tô fazendo com essa de pote para você ver que você pode usar tanto uma quanto a outra com ou sem sal. Não tem problema, você vai conseguir uma ótima manteiga clarificada para poder usar nos seus pratos, tá? Uma manteiga clarificada de qualidade, desde que você faça o passo a passo que eu vou mostrar aqui hoje, beleza? Bem-vindos aí quem acabou de chegar, já fiz uma introdução aqui sobre qual é o ingrediente secreto que a gente vai falar hoje e por que se chama manteiga clarificada, tá bom? É esse ingrediente chave para você cozinhar como chefe. Então, gente, qual é a vantagem, tá? A vantagem é que, não sei se você sabe, mas se você não sabe eu vou te contar. As gorduras, os óleos, as manteigas, eles têm uma coisa que se chama ponto de fumaça. Já ouviu falar disso? Pois é. Ponto de fumaça é aquela temperatura na qual a gordura, ou o óleo, ou a manteiga começa, banha também, enfim, todo tipo de gordura, ela começa a queimar e a soltar uma fumaça que a gente vê mesmo levantando a fumaça na panela, né? Quem nunca esqueceu uma panela ali com manteiga ou óleo no fogo e viu a coisa fumaçando e você correu para desligar o fogo, enfim, é isso aí que é o ponto de fumaça. Pois é. E cada ponto de fumaça, cada gordura tem o seu ponto de fumaça, tá? Não é legal a gente queimar as gorduras, porque a partir que o ponto de fumaça é atingido, aquela temperatura ali que ela começa a fumaçar, você tá degradando a gordura, ou seja, você tá destruindo a formação molecular daquela gordura. E qual é o problema disso? Vai formar radicais livres e uma substância que não faz bem para a saúde e tem um gosto ruim, um pouco amargo, um gosto ruim de gordura queimada, que é a acroleína. Tá? Então, a acroleína e outras substâncias também são formadas quando a gente queima uma gordura, quando ela atinge, ultrapassa o ponto de fumaça. Tá? Então, a vantagem da gente usar a manteiga clarificada no lugar da manteiga é que ela tem um ponto de fumaça mais alto, tá? E eu já vou continuar a explicar. Antes eu vou mostrar já aqui para você, na prática, uma manteiga clarificada sendo fabricada nesse exato momento. O que eu fiz? Coloquei todo o conteúdo daquele potinho de manteiga. Tinha 2 dedos a menos, tá? Ele não tava cheio, não. Tinha uns 2 dedos a menos. Então eu coloquei todo o conteúdo aqui na panela. É importante uma panela de fundo grosso, não só para fazer manteiga clarificada, mas para cozinhar de forma geral, então invista nisso. Mas se você não tiver, não é impedimento de forma alguma para você fazer a sua manteiga clarificada. Então eu coloquei aqui, esperei derreter, sempre em fogo baixo. Eu tinha até desligado. Vou ligar novamente e vou colocar em fogo baixo. E agora eu vou mostrar o pulo do gato para você, se o seu fogo, o fogo do seu fogão, o seu fogo não, né? O fogo do seu fogão. Ai, meu Deus. O fogo do seu fogão for muito alto, eu vou te mostrar um macete que se chama de retorno. Isso mesmo. Você vai ligar aqui, ó, a sua boca de fogão. E aqui tá no mais baixo, certo? Aqui é o mais baixo e girando pro outro lado é o mais alto. O que eu vou fazer? Eu vou voltar, ou seja, retornar essa chama e vou olhando ali, ó, controlando a chama do meu fogão até ela diminuir bastante. Então, assim você garante uma chama mais baixa do que a sua chama mais baixa que tem no botão, né? Tá vendo? Olha só. Vou mostrar de novo. Aqui tá a chama e essa é a mais baixa. Eu quero mais baixa do que essa daqui, né? Então, eu vou voltando, retornando e, ó, deixo assim, tá? E é nessa chama de retorno que você vai fazer a sua manteiga clarificada para não ter erro, tá bom? Para você não deixar ela queimar. Então, gente, como eu falei, coloquei a manteiga na panela, liguei o meu fogão, esperei ela derreter e eu fui fazendo essa chama de retorno. Você sabia que seu fogão tem isso?
Não é porque é esse fogão, não. Todo fogão tem chama de retorno, seja a gás, seja elétrico, o que for. Você vai conseguir baixar essa chama. Aliás, o elétrico não, né? O elétrico é por indução, não tem chama. Desde que ele tenha uma chama, você consegue girar o botão e fazer a chama de retorno, tá? Então é importante para que a sua manteiga clarificada não queime. Enquanto ela vai aqui fervendo, tá? Ela vai formando essa espuma aqui em cima. E aí você, com uma escumadeira, vai delicadamente retirando essa espuma que vai se formando, tá? Coloca um potinho aqui, ó, do seu lado. Coloca um potinho. E você vai retirando essa espuma e colocando aqui do lado. Então, enquanto eu explico quais são as vantagens da gente fazer a manteiga clarificada e ao mesmo tempo eu vou fazendo a manteiga clarificada aqui pra vocês. Cuidado que espirra, tá? Tá espirrando bastante. Umas manteigas espirram mais do que outras, depende da quantidade de água que ela tem. Deixa eu ver aqui como é que tá a minha chama. Eu vou deixar mais baixinho ainda. Cuidado para não apagar também, né? Senão vai demorar muito. Mas não é um processo que demora muito, não. Olha só como tá borbulhando. Vai formando a espuma, a gente vai tirando com a escumadeira, tá? Esse utensílio aqui, às vezes as pessoas me perguntam. Escumadeira. Tranquilo de achar, um utensílio tranquilo. Então, enquanto ela vai fazendo ali, eu vou ficar um pouquinho até longe, porque ela tá espirrando. Suja um pouquinho o fogão. Mas é assim mesmo, né? Então, gente, a vantagem, como eu falei, é que a manteiga clarificada, ela aumenta o ponto de fumaça. E isso faz com que a gente consiga aplicar várias técnicas que exigem um maior calor, tá? Técnicas de cocção, como selar, como grelhar, que exigem mais calor, um calor mais forte. E você não vai ficar tão preocupado em queimar a manteiga. Uma opção, a manteiga clarificada, é você misturar um pouco de azeite na sua manteiga. Então, na hora que você for empregar essas técnicas de cocção, selar, até fritar, grelhar, você pode usar manteiga integral, né? Que é essa daqui, manteiga integral, com um pouquinho de azeite, porque isso faz com que eleve um pouco o ponto de fumaça e ela demore a queimar, né? Evite de queimar. Claro, desde que você controle o fogo. Ou você pode usar manteiga clarificada. Sem falar que a manteiga clarificada, ela tem um perfume, um aroma diferente. Ela é muito mais saborosa, ela agrega bastante sabor. Então, você que quer agregar sabor aos seus pratos, comece a usar manteiga clarificada. E exemplos de pratos pratos que eu falei que você pode usar, né? Manteiga clarificada, eu já falei aqui. Todos os pratos com carne, por exemplo, que você for selar, que você for grelhar. Legumes também, brócolis, abóbora grelhada. Tudo que você for grelhar ou selar ou fritar, você pode usar e deve usar a manteiga clarificada para trazer bastante sabor e facilitar também essa técnica de cocção que exige mais temperatura, né? Porque como você sabe, para selar, para grelhar, a gente precisa realmente de um fogo mais alto. E isso faz com que a manteiga integral, por conter água e os sólidos da manteiga, ela queime mais rápido. E com a manteiga clarificada isso não vai acontecer, tá? Então, gente, eu vou explicar para vocês enquanto a manteiga tá fazendo aqui. Deixa eu dar mais uma olhada. Olha só como é que ela tá nesse estágio aqui. Acho que não passou nem 3 minutos. Cada vez vai formando menos espuma. Ela ainda tá borbulhando bastante, porque a água tá evaporando. É assim mesmo. E a gente vai retirando essa espuma que se forma, tá? Deixa aí mais um pouquinho enquanto eu explico outras coisitas sobre esse tema para vocês. Então, gente, depois tem gente que me pergunta qual é a diferença da manteiga clarificada para a manteiga de garrafa e para ghee, ou ghee, né? Tem gente que chama ghee. Então, cada uma é como se fosse um estágio de cocção diferente e uma técnica um pouco diferente.
Para fazer a manteiga clarificada, a gente começa assim, derretendo a manteiga, retirando a espuma. E no final vai sobrar uns sólidos na panela que a gente também vai filtrar essa manteiga. De uma forma bem fácil que eu vou mostrar para vocês como é que filtra, tranquilo, para fazer manteiga clarificada. Já a manteiga de garrafa, você não filtra esses sólidos. Então, os sólidos continuam ali. Tanto que ela é um pouco mais turva. Se você pegar uma garrafa, né, e olhar a manteiga de garrafa ou a manteiga da terra, muito conhecida no Nordeste, maravilhosa para fazer carne seca, né? Carne de sol na manteiga de garrafa, uma farofa na manteiga de garrafa, que mais? Arrumadinho, quem conhece arrumadinho aí? Quem é da Paraíba? É um prato clássico paraibano com feijão verde, carne de charque na manteiga de garrafa e vinagrete. Fica delicioso. E farofa, muito bom. Então, gente, a manteiga de garrafa, ela tem um sabor parecido, tanto com a manteiga clarificada quanto com o ghee. Mas ela contém esses sólidos, tá? Porque ela não é filtrada. Mas também já evaporou toda a água e é um processo parecido de cozimento como que a gente tá fazendo aqui hoje. Que, aliás, eu vou dar uma olhada de novo. Vamos ver como é que ela tá, porque ela tá aqui, ó, já mudou o som. Você tem que perceber também o som que a manteiga tá fazendo, porque agora não tá umas borbulhas grandes, tá umas borbulhas umas borbulhas menorzinhas, então o som muda, ó. Vê se você consegue perceber a diferença. Você vem delicadamente sem misturar, tá? É só passando a escumadeira delicadamente na superfície da manteiga e retirando essa espuma aqui, ó. E cada vez vai se formando menos, né? A gente vai retirando e vai formando menos até ela ficar bem clarinha. Passar por esse processo de clarificação da manteiga. Deixa eu conferir de novo aqui a minha chama. Tá ligada e tá bem baixinha. Vamos deixar a manteiga mais um tempo aí. Ana Paula Frederico Calisto dizendo que está ligadinha na live. Aê, Ana Paula! Seja muito bem-vinda. O Ale Cozinheiro também está presente, a Rosane, Soraya, a Neiva de Lourdes, chefe Tânia Paz, o Erivelton Andrade, companhias do bolo. Gente, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha nos comentários para ver se vocês mandaram alguma pergunta, fizeram algum comentário para a gente poder interagir aqui, que eu adoro esse papo, adoro essa interação. Tá? Então pode mandar aí seus comentários. No final também eu abro para perguntas, tá bom? Então qualquer coisa aí, se você não quiser fazer agora sua pergunta, anota e no final a gente bate um papo, a gente conversa e eu tiro suas dúvidas, tá bom? Ninguém vai sair dessa live com dúvidas sobre manteiga clarificada e eu quero que amanhã todo mundo saia comprando um pote de manteiga para fazer manteiga clarificada. Gente, só provando, tá? Não acredita em mim, não. Faz uma coisa, não acredita em mim. Só testa e prova e depois você me fala. Realmente agrega muito sabor para os pratos e ajuda na hora da gente empregar essas técnicas que precisam de mais calor, como eu falei antes, tá? Então, eu tava falando da diferença entre a manteiga clarificada e a manteiga de garrafa. Captaram, né? A manteiga de garrafa, ela não é filtrada, ela ainda contém um pouco dos sólidos da manteiga. Enquanto a clarificada, a gente filtra, a gente retira essa espuma e a gente também no final vai retirar da panela com bastante cuidado para não misturar os sólidos que decantam, ou seja, que vão ali para o fundo da panela, ficam grudados no fundo da panela, ok? E tem a diferença também entre a manteiga clarificada e o ghee. Por que eu chamo o e não a ghee? Tem gente que chama a ghee dizendo que é a manteiga ghee. Só que quando o ghee passa pelo processo de transformação, né? Ou seja, a manteiga passa pelo processo de transformação e se transforma em ghee, ele se transforma num óleo. Então, é em referência ao óleo, que é masculino, que eu chamo o ghee e não a ghee. Não que quem fale a ghee esteja errado, enfim, mas a gente tem que entender o porquê das coisas, né? De maneira um pouco mais profunda. Conhecer a fundo os ingredientes é um dos requisitos essenciais para você que quer cozinhar como chefe, é conhecer a origem dos ingredientes. Então, o ghee, a diferença
é que ele é ainda mais cozido, tá? Então, ele chega a ficar dourado, chega a ficar uma beurre noisette. Beurre noisette. Isso é são palavras em francês que significa literalmente uma manteiga avelã. Por quê? Porque ela fica dourada com perfume de avelã, com perfume de castanhas. Gente, o cheiro na casa quando você está fazendo beurre noisette ou ghee é maravilhoso, tá? É bem diferente mesmo. E é a base de um prato que quando eu faço aqui nos jantares o pessoal fica maluco. Ó, antes de eu contar que prato é esse, deixa eu mostrar como é que tá a manteiga agora, porque agora ela realmente se transformou em outra coisa. Olha só, quase não tá fazendo barulho. Tá só estalando bem devagarzinho. Ó, e aqui já tá bom, já vou desligar o fogo. Antes de eu tirar essa espuma, já vou desligar. Vou tirar dessa boca, porque essa boca aqui está quente. Essa daqui. Então eu tirei, coloquei nessa que tá fria. E vou delicadamente escumar a minha manteiga. Porque eu não quero que ela vire ghee. Eu quero apenas uma manteiga clarificada. E isso acontece muito rápido, tá? Você tem que ficar de olho quando chega nesse estágio aqui do preparo, para que ela não queime. Se virar ghee não tem problema também, eu vou usar ghee da mesma forma que eu usaria a manteiga clarificada. Só que o ghee, ele tem um sabor mais pronunciado. E às vezes eu não quero essa interferência, tá? Às vezes eu tô fazendo um prato com acento francês, acento espanhol, acento brasileiro. Eu não quero esse toque de ghee nos meus pratos, que puxa mais para a cozinha indiana. E realmente você percebe o ghee, tá? Se tiver um paladar mais apurado, que eu espero que você como cozinheiro tenha esse paladar mais apurado. Se ainda não tem, vamos começar a desenvolver, tá? Cola aqui comigo que eu te ajudo nisso também. Como desenvolver o seu paladar para se tornar um cozinheiro, uma cozinheira ainda melhor, tá? Porque não tem jeito, gente. A gente vai cozinhar as coisas, a gente tem que saber degustar, provar e conhecer os ingredientes, né? Então, quando a gente usa ghee, realmente a gente sente. E eu não quero esse sabor em todos os pratos. E hoje eu tô fazendo manteiga clarificada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu potinho de manteiga clarificada, que eu aconselho você a usar um pote parecido com esse. Tá vendo que é tipo um bule? É um bule, não é tipo um bule, é um bule. Por quê? Porque se na sua cidade fizer frio, a manteiga ou o ghee, enfim, o que você colocar aqui dentro, a manteiga clarificada, tende a solidificar. E aí o que você vai fazer? Você vai abrir a tampa do bule e pegar com uma colher a manteiga solidificada aqui. Mas se ela tiver, se tiver fazendo calor aí, tiver quente, ela vai estar líquida. Então você vai pelo biquinho e usa normalmente, tá? Então é bem prático. Totalmente opcional, é só uma dica extra, tá bom? Esse tipo de potinho aqui para você guardar a manteiga clarificada ou ghee. Ele tá até, ó, sujinho aqui de manteiga, não tem problema, a minha manteiga acabou. E eu estou aproveitando para fazer e ensinar para vocês, que era uma coisa que eu já estava querendo fazer há muito tempo. Ensinar esse ingrediente super especial para vocês poderem colocar aí no prato de vocês. Então, olha só, gente. Lá embaixo ficou uma borrinha, tá? E a gente vai com cuidado despejar aqui. Se eu quiser seguir, eu deixaria dourar um pouquinho a mais. Mas aqui nós já temos a nossa manteiga clarificada. Ó, vou com cuidado, principalmente nesse final, para que aquela borrinha não venha para minha manteiga. Senão vai ser uma manteiga mais parecida com manteiga de garrafa do que com manteiga clarificada, tá? Gente, o perfume aqui tá delicioso. É um perfume mais suave do que ghee, como eu disse para vocês. Ó.
Aqui eu já consegui extrair todos os líquidos, né, a água da manteiga, os sólidos também. Olha só o tanto que ficou aqui no potinho. Ficou, sei lá, 2 colheres de sopa de espuma, mais o que ficou na panela. Essa borrinha aqui para passar um pão e comer, ai meu Deus, só é muito salgada. Se a sua manteiga tiver sal, o sal também vai ficar aqui, tá? Então não tem problema se você começar com a manteiga com sal, como eu comecei aqui, ó. É porque aí acho que fica espelhado para vocês, mas aqui tá escrito qualidade com sal. Com sal. Mas o sal saiu, tá? Então isso aqui é bem neutro, não vai interferir no sal das suas receitas aí, dos legumes, da carne que você vai usar essa manteiga. A Badu Receitas perguntando: a manteiga clarificada tem tempo para ser usada? Tem, mas ela tem uma validade bem alta, tá? No mínimo aí você consegue 3 meses, pode guardar. Depois que esfriar, o que eu vou fazer? Eu vou tampar, não vou tampar agora, senão vai formar vapor de água aqui na minha tampa. E aí a validade vai diminuir se essa água pinga lá embaixo na manteiga, né? Então, como não tem água e passou por um processo de cozimento, ela fica com a validade bem alta. Então, quando esfriar, eu vou tampar e vou guardar no meu armário, onde vocês me viram lá pegando esse potinho. Ele fica lá 3 meses. Mas, ó, gente, essa quantidade aqui, ó, para quem cozinha, não vai chegar a durar tudo isso. Eu costumo fazer enchendo esse pote todo, né? Então, para fazer isso, eu uso 2,5 potes disso aqui, que vai dar 1,250 kg para encher esse vidrinho, tá? Esse vidrinho aqui é bem grande, olha só o tamanho dele, bem alto. E aí eu uso, ó, por muito, muito tempo, tá? Só que se eu fizesse em grande quantidade ia demorar muito tempo aqui na live pra vocês. Então hoje eu só fiz com um potinho desse aqui. Tinha só 2 dedos a menos de manteiga e foi essa quantidade que eu usei. Túlio Aires perguntando se manteiga sem sal ficaria o mesmo no final. Sim, ficaria. A diferença é a seguinte: quanto maior, ficaria igual, mas tem diferença. Se é que você me entende. Não, eu vou explicar, calma, não tô louca não. Ficaria praticamente o mesmo resultado. Pode fazer sem medo, o sal vai sair nesse processo. O que acontece? Quando a gente começa com um ingrediente de maior qualidade no início, a gente vai ter um produto de maior qualidade no final. Faz sentido para vocês? Né? Não é assim? Então, geralmente as manteigas sem sal, elas têm uma maior qualidade. Estar sem sal ou com sal não é indicativo de maior qualidade e ponto, tá, gente? Não é isso que eu tô falando aqui, entenda. É que geralmente as marcas que têm uma manteiga de maior qualidade, elas vão ter esses tabletes com sal e sem sal, ok? E aí tanto faz. Outras marcas que têm uma manteiga de uma qualidade um pouco inferior, que é o caso aqui da que eu tô usando hoje, não significa que ela não tenha qualidade. Ela só é inferior a essa daqui. Geralmente só tem com sal. Não sei se vocês já perceberam isso. Pelo menos aqui onde eu compro nos mercados é assim. Mas tanto faz. Pode fazer com sal ou sem sal, não tem problema. Sabe qual é a dica que eu te dou? Compre a manteiga que tiver em promoção, que tiver em conta. Então agora quando você for no mercado, fique sempre atento para a promoção da manteiga. E aí quando surgir uma promoção, você já compra uns 3, 4 tabletes desse aqui ou 2 potes desse e faz a sua manteiga clarificada, beleza? A Ana Paula perguntando algo parecido com o que o Túlio perguntou, se a manteiga sem sal muda o sabor. Não muda no final da manteiga clarificada, porque como eu falei, o sal ele também é retirado, tá bom? Pode fazer o teste aí, fazer as duas e provar que você não vai sentir diferença, né? Vai ser tranquilo e você vai ter a manteiga clarificada ótima para usar, tá bom? Você começando com sal ou sem sal. Captou a dica? Pega a manteiga que tiver aí na promoção, beleza? Que a sua manteiga clarificada vai ficar ótimo. Só não vale ficar sem fazer manteiga clarificada. Vocês já viram
uns vídeos em que o cozinheiro tá lá regando uma carne que está sendo selada. Provavelmente aquilo ali é manteiga clarificada, tá? Porque, como eu falei, ela facilita muito essas técnicas de cocção que a gente precisa de mais calor. Então, gente, falando um pouco mais sobre pontos de fumaça, porque esse é um assunto que é desconhecido da maioria das pessoas, tá? Não adianta eu ficar aqui dando uma lista de gorduras e respectivo ponto de fumaça para você decorar essa lista. Isso não vai te fazer cozinhar como chefe, tá? Isso não vai te fazer cozinhar melhor. O que você tem que entender é o seguinte: a manteiga queima, ou seja, tem um ponto de fumaça mais baixo, ela queima mais rápido do que, por exemplo, uma banha de porco, ok? Então, entendendo essa gradação, ó, primeiro a manteiga vai queimar mais rápido, ou seja, o ponto de fumaça dela é mais baixo. Só para ficar mais, como é que chama? Didático, eu vou dar exemplos. A manteiga, ela tem um ponto de fumaça entre 150 a 176 graus Celsius, tá? Já a banha de porco, ela tem um ponto de fumaça entre 182 graus a 190 graus, tá bom? Então, ela tem um ponto de fumaça maior, a banha de porco. Então, ela vai demorar mais para queimar, ok? Anota aí no seu caderninho. Ponto de fumaça mais alto, melhor para cocções em que a gente vai usar temperaturas mais altas, tá certo? Então, quanto mais baixo o ponto de fumaça, mais rápido a gordura queima. Tá? É uma outra forma de explicar também. Quanto mais baixo o ponto de fumaça, mais rápido aquela gordura queima. E a manteiga queima mais rápido do que a banha de porco. Intuitivamente a gente sabe disso, né? As nossas avós, enfim, as pessoas mais antigas, e hoje a gente, como cozinheiro, está tentando resgatar isso, a gente cozinhava muito mais com banha de porco. Até que os óleos vegetais hidrogenados, aqueles vidros não, aquelas garrafas plásticas que é o óleo líquido, que em temperatura ambiente ele fica líquido, que se você resfriar também ele fica líquido, porque a manteiga não. A manteiga, se a gente resfriar, tanto a manteiga integral quanto a manteiga clarificada, se a gente resfriar ela fica sólida, né? A banha de porco também, se a gente resfriar ela fica sólida. Já essas gorduras hidrogenadas, esses óleos de milho, de girassol, de soja, de algodão, eles ficam líquidos mesmo se você colocar no congelador, tá? Já eu falo do azeite. Azeite é um dos pontos que eu vou tocar nessa live porque o bicho é polêmico e eu tenho novidades, eu trago novidades para vocês de estudos feitos recentemente sobre o azeite, tá bom? Então, gente, o azeite, tem diferença, tá? Se o azeite é extra virgem ou se é só um azeite comum, ok? Então, o azeite extra virgem tem um ponto de fumaça de 207 graus Celsius, tá? A ghee, ou o ghee, o ghee, como eu prefiro falar, né? Me referindo ao óleo purificado da manteiga, é mais do que clarificado, é purificado. Eu vou falar um pouquinho mais de ghee também ainda hoje. Ele tem um ponto de fumaça de, eu tô aqui colando porque nem eu sei decorar essas coisas, gente, normal. 250 graus Celsius. Para você ver a diferença entre uma manteiga integral, que é 150 graus, e o ghee, que é 250 graus. Então muda muito, né? Isso interfere muito no jeito da gente cozinhar e no sabor também vai interferir. Se por acaso você está usando manteiga integral e queimou, o que você deve fazer? Ai meu Deus, socorro, o que é que eu faço? Calma. Você deve retirar, escorrer aquela manteiga que queimou e acrescentar um pouco mais de manteiga e baixar o fogo, né? Senão vai acontecer de novo. E o que é que você estiver selando ali, seja uma carne, um legume, vai ficar com gosto ruim e com aparência ruim também, vai ficar feio, porque vai ficar queimado e vai ficar com os pedacinhos pretos. Então não deixe isso acontecer quando você estiver cozinhando, tá? E para evitar isso é que eu estou ensinando hoje esse ingrediente maravilhoso que é a manteiga clarificada, tá?
Então, sobre azeite, o que eu quero dizer hoje, só dar uma introdução, porque isso seria tema até de uma outra live, tá? Posso ficar falando aqui de azeite durante 1 hora. Azeite tem de muitos tipos. Quem ainda não sabe escolher azeite, ou então escolhe azeite só pelo nível de acidez, que as pessoas acham que é o nível de acidez mais baixo, é que o azeite é melhor. Dá uma olhada lá no meu YouTube, que tem vídeo completo de como escolher azeite. Todo o passo a passo do que você deve observar para escolher um bom azeite para você levar para casa. Que é outro ingrediente também que pode ter um preço bem salgado. Então, é bom você saber onde você está investindo o seu rico dinheirinho e saber comprar um bom azeite aí para levar para sua casa. Então, veja lá o vídeo, tá bom? Do meu YouTube, se chama Lore Luz, para quem não conhece. Então, gente, o que eu trouxe de hoje de introdução, porque no outro dia eu prometo fazer uma live sobre azeite. Estudos recentes, ainda desse ano, desmistificaram aquela coisa de que você aquecer o azeite, ele perde as propriedades. Esses estudos dizem que muito pelo contrário. Gente, isso é normal na alimentação, tá? Os nutricionistas, os cientistas, eles estão sempre pesquisando. E aí também tem as coisas da moda, né? Na alimentação. Então já foi assim com a gema de ovo, que foi endemonizada, ninguém queria comer, tinha que tirar a gema, que a gema dava colesterol, que não sei o que. E hoje se sabe que o melhor é consumir, para quem consome ovo, consumir o ovo integral, gema e clara, que a gema faz muito bem, inclusive para a visão, que tem a luteína, enfim. Não sou nutróloga, não sou nutricionista, não vou entrar nessa seara, mas a gente como cozinheiro tem que ter umas noções de nutrição, sim. E eu sou muito curiosa do assunto, então a gema faz muito bem para a visão e tudo que precisa no nosso corpo de vitamina A, tá? Maria Eldma, minha tia tá na live. Te amo. Fecha parênteses. Bem-vinda, tia. Então, gente, eu tava aqui falando do azeite e esses estudos recentes disseram que muito pelo contrário, você aquecer o azeite preserva os nutrientes do azeite, não degrada. Por quê? Porque ele tem muitos compostos antioxidantes, muitas substâncias antioxidantes que preservam as propriedades do azeite e do alimento que você está cozinhando com azeite, como por exemplo um molho de tomate que vai azeite, vai estar ali preservando o licopeno e as outras substâncias que tem no tomate, tá bom? Então, eu posso aprofundar mais sobre esse assunto, se vocês quiserem, numa próxima live sobre azeite. E sobre ghee, eu queria falar mais uma coisa para vocês. O ghee, ele é feito na tradição indiana, segundo, pelo menos é o ghee que eu faço, eu sigo, e lá é feito assim também, porque ele é considerado um alimento medicinal. Na Índia, muitos alimentos são usados intencionalmente para prevenir doenças ou curar doenças. E o ghee, a partir dele, na medicina ayurvédica, tá? Que é uma medicina tradicional indiana, gente, vamos abrir a nossa mente para outras culturas, você que quer cozinhar como chefe. Não dá para ficar no nosso quadradinho sem enxergar o que tem nos outros países, nas outras culturas, nas outras cozinhas, nas outras gastronomias. Então, esse conhecimento que eu estou trazendo aqui mais aprofundado para você abrir a sua mente, tá? Então, na medicina ayurvédica, que significa, se não me engano, é o conhecimento da vida, ayurvédica, é o conhecimento da vida. Então, lá, os médicos prescrevem ghee medicado, tá? Eles colocam ervas medicinais para infusionar no ghee e eles usam, tem várias aplicações, massagens corporais, que aí vai ser absorvido pela pele, aqueles compostos medicinais que foram colocados vai ser absorvido pela pele. Serve também no olho para alguns problemas, e aí também não sou médica, muito menos de Ayurveda. Enfim, é só para você abrir a mente, porque a gastronomia faz parte da cultura de um povo
E o ghee tem a origem indiana e é um alimento maravilhoso, tá? Ele carrega os nutrientes ele penetra nos tecidos mais finos do nosso organismo. Então, ele consegue carrear várias substâncias para dentro do nosso organismo. Então, por isso que é muito usado lá. E hoje a gente usa aqui no Ocidente mais com fins alimentícios, sem entender muito bem. E tudo bem, você pode usar. Mas é bom você saber também que ele tem essas propriedades medicinais, tá bom? Ai, gente, eu tô aqui falando com vocês e inebriada pelo cheiro dessa manteiga clarificada. Ó, pra quem chegou agora e não viu, ai que beleza. Douradinha, deixa eu baixar mais aqui pra você poder ver. Manteiga clarificada no jeito pra gente usar onde a gente quiser. Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa aqui. Eu acho que lembrei de falar tudo, ó. Tô uma mocinha. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Pode me perguntar agora, fazer algum comentário. Deixa eu ler aqui o comentário da Ana Paula. Aqui em Minas Gerais, eu já uso em minha cozinha manteiga de garrafa na mandioca. Que delícia, Ana Paula. E na carne de sol. Vou experimentar fazer hoje essa receita de manteiga clarificada. Muito bem, amei. Eu também amei o seu comentário e saber que você vai aplicar. Gente, esse conhecimento aqui tem que ir para a prática, né? É o que eu falo para vocês que no meu método, os 4 pilares para você cozinhar como chefe. Um dos pilares e importantíssimo pilar é o treino, tá? Tem coisa que só você pode fazer por você mesmo. Então vai lá e treina essa receita. Como é uma receita rápida, eu vou recapitular para quem chegou agora, mas só para a gente finalizar a live, arrematar com chave de ouro essa live, tá bom? Falar em ouro, o ghee não é a manteiga clarificada, é o ghee, também é chamado de ouro líquido lá na Índia. Por que será, hein? Ele realmente é muito importante para aquela cultura. Então, gente, você vai pegar a manteiga integral com ou sem sal da marca que você quiser. A minha dica foi, compre a que estiver na promoção. Bote numa panela, de preferência de fundo grosso. Se não tiver fundo grosso, tudo bem, não vai deixar de fazer. Fogo baixo, faz a chama de retorno. Chegou agora, não tá sabendo nada de chama de retorno, o que é isso? Vou explicar rapidinho. Não tem o nível mais baixo do botão do seu fogão? Pronto, ali é a chama baixa, tá? Quando você vai voltando, a chama vai aumentando e ela vai chegar ao máximo. Quando ela chegar ao máximo, você vai girar um pouquinho mais para a direita, tá? Sentido horário. Gira um pouquinho com cuidado para o fogo não desligar, como se fosse apagar o fogo, mas você não vai apagar. Você vai devagar e aí você vai ver que você vai conseguir uma chama mais baixa do que a mínima do seu fogão. Isso se chama, toda vez eu falo chama. Se chama chama de retorno. O nome disso é chama de retorno, porque você está retornando o botão do fogão, tá? Essa é uma dica que eu aprendi com um terapeuta ayurvédico, ele fazendo o ghee, me ensinando a fazer ghee. Então, a gente precisava de uma chama muito baixa e o meu fogão, a chama mínima ainda era alta, tá? Porque se você deixar alta, vai borbulhar muito e vai fazer o processo muito rápido e é perigoso de você até queimar nesse processo, tá? Então, coloca aí na chama de retorno e aí você vai escumar, essa técnica que a gente vai retirando as impurezas que vão se formando na superfície, ó. Como é que chama? Espuma vai se formando na superfície e você vai delicadamente esfumando. Não pode mexer a manteiga clarificada, ok? Para não misturar os sólidos que vão depositando no fundo da panela. No final, você vai passar para um recipiente com cuidado. Tem gente que passa até por um filtro de pano, um filtro de papel, mas não tem necessidade se você for fazendo com cuidado. Ó, e aqui vai ficar esses sólidos na panela, certo?
Você vai fazendo com cuidado para que esses sólidos não se misturem na sua manteiga clarificada e ela fique desse jeito aqui, que eu vou pegar um pote para mostrar para vocês. Antes da gente finalizar essa live, é bom mostrar o resultado, né, final, porque tá meio ruim de ver ali aquele bule. E o bule foi mais uma dica extra aí, porque se essa manteiga ela solidificar, né, a temperatura ambiente aí na sua cidade, na sua cozinha, pode baixar e aí vai solidificar. Aí você consegue tirar tranquilamente com uma colher daqui de cima. E se ela ficar líquida, você tira por aqui, pelo biquinho, ó. Que maravilha! Delícia! Ai, gente, o cheiro é muito bom. Só de mexer nela. Delícia. A espuma joga fora? A cozinha by Marlene tá perguntando. Sim, joga fora. Você vai ter uma perda aí de 10%, que no máximo, acho que 15%, tá? Pra ser sincero, eu nunca pesei essa perda, eu nunca me preocupei com isso, mas tem essa perdazinha aqui. Aqui, no caso, para um pote desse quase cheio, aqui tinha 400 gramas de manteiga nesse pote. E a perda foi de 2 colheres de sopa de espuma, mais essa coisinha que tava aqui, ó, na panela. Não tem nenhuma colher de chá de borrinha, ó. Ah, isso aqui é gostoso. Só que é muito salgado. Se a sua manteiga for com sal como a minha, é salgada. Dá vontade de passar no pão, mas aí depois a pressão vai lá em cima, né? Tem que beber muita água. A espuma joga fora, ok? Explicação nota 1000, muito obrigada. Gente, eu tava lembrando de outra coisa aqui. Peraí, deixa eu ver se eu me lembro, que agora me escapuliu. Fugiu aqui. Que era? Estão perguntando a Maria Eldman, leva quantos minutos para a conclusão? Depende da quantidade que você estiver fazendo. Se você fizer um pote desse aqui, vai levar 10 minutos, 10 a 15 minutos, tá bom? Se você estiver fazendo em maior quantidade, aí vai demorar um pouco mais. Mas é uma preparação rápida, ok? Bom, acho que é isso. Se não me falha a memória, eu não estou esquecendo de nada. Se eu lembrar, aí eu coloco depois para vocês, tá bom? Nos stories, no feed, fiquem ligados. E era isso que eu tinha para hoje. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Norma. Tchau, tia. Beijo a todos. Obrigada pela presença. Façam e me marquem. Não esqueçam, gente. Nunca te pedi nada. O que custa me marcar quando você fizer uma receita minha, uma receita que você aprendeu comigo? Não esqueçam de me marcar, tá bom? @luis.lore. Me marca lá que eu quero ver o que você fez. Eu vou ficar muito orgulhosa de você. Vou ficar muito feliz também, gente. Beijão grande. Fui.